Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar. Tudo bem, gente? Hoje o nosso tema é um pouquinho diferente do que a gente costuma falar aqui diariamente. Deixa eu ver aqui se o doutor Leandro já entrou. Gente, eu sou muito fã. Hoje eu vou trazer um convidado muito especial para vocês. Oi, Natália Nutri. Estávamos na outra live. Boa noite, boa noite. Entrou. Opa, Olá, tudo bem, Leandro? rápido, é rápido, é rápido. Tudo certo aí? Tudo certo. Vou desativar os comentários por enquanto. Beleza, beleza, vamos bater esse papo aí. Pessoal É, Pode falar. eu queria muito te agradecer. Eu sei que você é um profissional com uma agenda bem cheia, bem concorrido. Muito obrigada pela seu tempo. E eu queria te falar que a gente fez uma live, acho que faz uns 4 anos, né, Ju? Sim. Por aí. Naquela época, tanto é que na live eu não estava assim me sentindo muito bem. De 2 meses após aquela live, eu fiz meu explante. Eu estava com todos os sintomas do Mas mundo naquele momento. a gente falou do explante naquela Não, live lá? não Não falou, falamos. né? Ah, Não foi falamos. coincidência mesmo. Foi Eu acho até que coincidência. naquela live eu nem sabia nem 1% do que eu sei hoje. Acho que a minha esposa, inclusive, ela estava com silicone nessa época. Se bem que o dela durou pouco tempo, foi só 4 anos. Então eu não tinha eu tinha começado a estudar, mas eu ainda não estava assim ciente da bagaceira, né? Da destruição que ele era, não. Bacana. Sim. Me fala um pouquinho, Leandro, como é que você começou a se interessar por esse assunto? Com certeza, sua mulher aí do seu lado, você deve ter visto muito de perto essa bagaceira que é o silicone. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse por que esse tema te chamou a atenção. Vou começar fazendo uma pergunta por curiosidade para você aí. Quando você tirou, né? Quanto tempo após a retirada você sentiu a melhora? 2 dias. Isso daí é bem notável, né? Porque eu não tinha te perguntado isso, então eu estou coletando esses dados. Para todo mundo que tira, eu pergunto isso daí. O que aconteceu? Ela colocou por vontade própria, eu nunca gostei, e assim, eu comecei a estudar, pessoal que tem a ver aí com, não vou falar de religião, não, eu vou falar o que acontece na vida do Leandro Almeida, de maneira mais sobrenatural falando. Algumas coisas me tocam de uma maneira muito profunda. Algumas coisas, como o silicone foi uma, o leite foi outra, e algumas coisas é como se Deus falasse assim: olha, eu preciso muito que você estude isso a fundo, né? Começou com uma paciente consultou comigo em São Paulo, não me recordo o nome dela aqui agora, e ela falou assim: você não sabe do silicone? Ela só falou isso. Essa frase dela não parava de ecoar dentro do meu cérebro. Eu falei, gente, não sabia. Eu falei com ela, não sabia, Leandro, isso daí é uma coisa assustadora. Tá? Começou a mostrar alguns artigos ali. A partir daquele momento ali, eu não consegui sossegar. E eu sei que quando isso acontece comigo, é algo acima de mim que está pedindo para que eu investigue e espalhe de uma maneira bem do jeito que eu faço. E aí eu comecei a estudar e assim, eu vi que o buraco era bem mais embaixo mesmo. Na verdade, para o pessoal leigo aí, depois eu vou falar de uma maneira técnica qual que é o processo de formação da cápsula do silicone e tudo mais. Mas de uma maneira bem leiga, vamos entender que o silicone é uma coisa muito grande. Vamos diminuir agora o tamanho das coisas. Vamos pegar um pelo encravado. Do que é feito um pelo encravado? Ele é feito de queratina, seu próprio corpo produz proteína, né, que está presente ali, e ele simplesmente resolve, de vez em quando que você depila, ou você passa uma gilete, né? Ele entra em um lugar que não pertence a ele, que é o ducto do folículo aí.
que acontece? Vai reunir macrófago, vai ter citocina, vai ter pus ali, né? Que você vai ter que tirar aquilo ali de alguma maneira com uma agulha. Enquanto você não tira, ele gera um processo inflamatório e se você colocar gelo em cima e tudo mais e não tirar o pelo, vai ficar uma bolinha ali parecendo que é um cisto. Só vai sumir depois que o pelo é retirado. Nós estamos falando de um pelinho pequeno de queratina que entrou num lugar errado. Agora, olha a catástrofe que é, porque todo mundo acha que eu sou sensacionalista ou terrorista. Do jeito que eu falo, todas as pessoas terão problemas. Sim, é inevitável que todas as pessoas, quando eu falo todas, eu estou falando de 100% das que colocam, não conseguir encontrar uma via alternativa em uma pessoa, sei lá, que ganhou na Mega Sena do sistema imune e que ela vai conseguir enganar o sistema imune com dois corpos estranhos feitos de plástico gigantescos, que quem não sabe, o silicone é um tipo de plástico modificado, trancados dentro de um corpo, de uma forma que não consegue ser expulsado, né? Expulso de lá, e a pessoa conseguir viver aquilo ali dentro dela por décadas, sem desenvolver problema. A chance disso é zero mesmo. Então, não há. Se alguém tem algum médico com PhD em imunologia, em microbiologia ou em qualquer coisa do tipo, traga essa pessoa, faça uma live com ele, ele vai me explicar que há um 0,5% de chance da mulher ter o silicone dentro do corpo dela por 40 anos e nunca ter nada. Aí, se uma pessoa conseguir me provar isso, fico quietinho. Então, foi assim que eu comecei, que eu descobri sobre o silicone. E aí fiquei apaixonado pela fisiopatologia do problema do tanto que é, assim como foi com leite. Leite, eu estudo leite há mais de 12 anos, né? E para mim é um dos alimentos mais inflamatórios. Então, para mim, tá? O silicone, em questão de saúde humana, para mulheres que colocam, eu considero o silicone a maior desgraça que existe para a saúde de uma mulher. Hoje em dia não tem nada na frente dele para mim, não. Exatamente. E você sabe que esses sintomas que você falou que a gente vai desenvolvendo, eu senti isso na pele e não tinha noção, porque muitas mulheres não sabem. Eu comecei a ter assim um cansaço muito grande, fotofobia, eu fiquei muito sensível à luz. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então eu senti esse colapso no meu organismo, mas ao mesmo tempo eu comecei em médicos e nada se diagnosticava, como a gente falou dos exames, né? Isso. Eu fiz alguns exames e não tinha uma explicação óbvia do que estava acontecendo. No meu caso, você falou do cortisol, o meu cortisol chegou a 1, o meu cortisol matutino. Aham. Então eu já acordava assim com uma fadiga extrema, assim, aquele cansaço, aquela fadiga. E, Leandro, por que que é muito comum, e hoje eu trabalho com pacientes, então por causa dessa minha experiência eu consigo entender muitas coisas agora. Isso me ampliou muito o meu conhecimento sobre nutrição, que é um conhecimento específico, mas o metabolismo humano ele está envolvido em várias coisas. Por que que uma das primeiras coisas que acontece com a mulher é esse metabolismo fica bagunçado, principalmente na questão do emagrecimento, da inflamação? Por que que isso acontece? Olha, o silicone, ele imagina que o sistema imune, quando você tem silicone, você tem um sistema imune ali funcionando de forma normal. Vamos explicar de forma bem leiga, tá? Para o pessoal entender que não é todo mundo aqui que vai ficar prestando atenção em nomes técnicos de bioquímica, etc. Né? Citocinas inflamatórias e tal. Imagina que o seu sistema imune é uma arma com uma luneta nele, uma mira telescópica com um laser. E ele vai na onde precisa, onde que ele identifica que aquilo ali é um corpo estranho, ele vai atacar. O problema é que quando você tem o silicone por um certo tempo, algumas pessoas muito rapidamente, em meses, outras pessoas com poucos anos, ele começa a bagunçar essa mira telescópica. E ela começa a virar uma metralhadora sem mira. Então ele começa a atirar para todos os lados. Um tiro pega na tireoide, o outro tiro pega num câncer de mama, o outro tiro pega numa fadiga crônica, o outro tiro pega na enxaqueca que aquela Virgínia falou. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que faz tudo de errado na vida dela
é uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe no final de semana, que não come direito, aí ela está sentindo um bocado de sintoma e tudo vai cair nas costas do silicone? Não, claro que não. É claro que o silicone ele vai intensificar tudo de ruim que a pessoa tem. Então, se ela já tem enxaqueca, vai piorar mais ainda a enxaqueca. Se ela já tem um problema de tireoide, vai intensificar. Por que ele retarda, igual você falou, ele retarda, deixa a pessoa com fadiga e tudo mais? O primeiro fator é a quantidade de radicais livres que solta. Uma mulher com silicone, vou pegar um exemplo. Imagina que uma menina colocou o silicone com 18 anos. Ela com 30 anos, ela jamais vai ter a aparência de 30. Porque a quantidade radical livre que ela liberou nesses 12 anos foi muito grande. E a pessoa ela vai ter um envelhecimento da pele muito maior. Mulheres com silicone sempre aparentam ter 5, 10 anos mais velha do que ela de fato é. Por mais que sejam aquelas mulheres que vão para academia, que cuidam do corpo, etc. e tal, elas aparentemente a pele é uma pele mais envelhecida. Porque a quantidade de radical livre, a tireoide geralmente é afetada. Primeiro, cara, um dos órgãos mais afetados que eu conheço em silicone é tireoide. Então, não estou falando que a pessoa vai engordar fácil e perder e não conseguir ganhar massa muscular porque tem silicone só por causa da tireoide. O próprio processo inflamatório em si, você gasta menos energia e faz menos energia. É um processo de formação de ATP muito mais deficitário. Então a pessoa não consegue mais ter aquela taxa metabólica basal, sei lá, de 2.000 calorias. Com o silicone ela vai baixar para 1.200. Então ela vai de fato engordar mais fácil. E massa muscular, como é um processo que exige reposição de proteínas, sono muito bem dormido, né? Você tem umas noites que o silicone acaba com o sono de uma mulher, né? Elas falam que não sabem por que tem insônia, eu não sei porque eu tô assim e tal. Vou deixar uma coisa bem clara aqui, para não ficar repetitivo. Geralmente, as mulheres de hoje ela têm um problema. A estética, ela perpassa a saúde. Quando isso acontece em qualquer ser humano, de um ponto de vista de proteção, ela não quer ouvir falar mal do silicone para não ter que tirar. Então, sinceramente, era o que eu passei lá no início com o leite. Falei, gente, não é possível que o leite é tão ruim assim. Porque se eu ter certeza de que ele é ruim, eu vou ter que parar de beber. Então, aí não teve jeito. Eu fui estudando até que eu cheguei nisso. Então, a maioria das pessoas que falam, minha amiga tem silicone, não tem problema, é só para ela ter um autoconsolo. É um autoconsolo para ela continuar com o melãozinho dela do jeito que está ali, que é o que está dando a estética para ela. Mas, cedo ou tarde, todas terão que tirar. Todas, eu falo todas, sem exceção nenhuma. Eu vou abrir aqui agora um parêntese aqui para dizer para você de um estudo. Esse estudo, depois eu tento pegar o link dele, eu tenho a foto dele, porque o que eu fiz com esse estudo? Eu tirei a foto da tabela do estudo e esqueci de pegar o estudo completo. E aí eu vou ter que perguntar à inteligência artificial aonde que está esse estudo. Provavelmente ela vai achar para mim. Mas vamos lá. O estudo é de 300 pessoas, sendo 299 mulheres e uma trans. Fizeram cirurgia para implantar o silicone com sintomas clínicos. Vamos aos sintomas agudos e o percentual de pessoas que apresentaram esse sintoma. Começando por fadiga, 88%. Então, na medicina, pessoal que não entende de percentual, 5% é gigantesco. Imagina que 5% da população tenha câncer. Pega 8 bilhões de pessoas e bota 5% disso. Olha quantas pessoas terão câncer. Né? Então, estou falando de fadiga, 88% dessas 300 pessoas. Artrites, 86%. Dor no peito, 77%. Queda de cabelo, 59%. Dores de cabeça, 46%. Unha fraca, 44%. Sensibilidade à luz, 33%. Dor na coluna, sinusite, dor abdominal, 32%. Depois vem os sintomas aleatórios e tardios que vão ficar sempre nessa faixa entre 30% e 80%, 90%. Pessoal, isso é assustador. Isso, de fato, é uma coisa unânime. Porque você pega lá, de 2 mulheres, uma vai ter dor de cabeça com silicone. É muita coisa.
Né? Então, quando fala assim, mas a dor de cabeça da Virgínia não está vindo do silicone, pode estar vindo de outra coisa. Pode até estar vindo de outra coisa. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é tirar o silicone, porque é um dos grandes causadores. Existe uma medicina que a gente chama ela de medicina em exclusão de diagnóstico. Tem diagnóstico que a gente faz por exclusão. Então você tem que fazer, retirar tudo aquilo que você acha que está fazendo mal para você saber qual que é. E o silicone faz mal para todo mundo e para qualquer pessoa. Inclusive, quando eu pego algumas pacientes que falam, olha, eu tô tendo dificuldade para emagrecer, eu vejo algumas muito disciplinadas, aí eu sempre pergunto lá no no meu questionário se a pessoa fez alguma cirurgia, que eu quero saber se a pessoa tem, se a mulher principalmente tem silicone. E eu sempre faço essa pergunta, você tem silicone desde quando? Daí eu faço já essa analogia. Você começou a ter sintomas, dificuldade para emagrecer, a partir de quando? Então a gente faz essa, digamos, essa correlação, porque tem tudo a ver. Apesar de que eu sou nutricionista, eu entendo que não adianta eu passar a melhor dieta, o melhor jejum, a melhor suplementação, sendo que, igual você falou, o silicone é um desastre. Contra ele é difícil a gente ter algum sucesso. Você acredita, Leandro, que eu sei que você é dessa linha também, que a gente precisa melhorar o nosso potencial antioxidante, diminuir radicais livres, né? Eu sei que você é a favor da suplementação. Você acha que com uma suplementação rica em antioxidantes pode diminuir os sintomas ou você acha que em grandes casos isso não é significativo? Que o silicone vai ser muito mais intenso os efeitos? É muito melhor você ter o silicone e suplementar as coisas que fazem bem para você do que você ter o silicone e não suplementar. Isso não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida de que você está fazendo ali uma subtração. Mas é uma subtração de um número muito grande. Então, de 1000 você vai tirar 100, você não vai tirar 1000. Entendeu? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que é o seguinte: quando elas chegam para mim e falam que tem silicone e fala lá uma cascata de sintomas, eu deixo bem claro. Todo o tratamento que eu estou te fazendo aqui vai melhorar. Mas imagine a seguinte situação. Imagine que você está numa corda pendurada por um penhasco e eu estou do lado de fora aqui segurando essa corda. O Leandro Almeida está ali segurando com magnésio, com vitamina D, com transresveratrol, com atividade física, com dieta regrada, com jejum intermitente, etc. Eu não vou conseguir puxar ela para cima. Eu só vou segurar. Porém, o meu músculo cansa. Porque quem que está agindo contra mim? A gravidade. A gravidade não tem como, ela vai ficar ali ininterrupta. O silicone está dentro dela agindo 24 horas por dia, 365 dias por semana. Eu consigo atenuar, eu não consigo reverter a ponto de falar assim, não, desse jeito aqui, você pode ficar mais 20, 30 anos com silicone, tomando transresveratrol e vitamina D, que tá tudo certo? De jeito nenhum. Eu sou capaz de te dar duas opções. Qual que é melhor, Leandro? Eu tomar vitamina D, magnésio, transresveratrol, coenzima Q10, etc., e continuar com o silicone, ou não tomar nada disso e tirar o silicone? 1000 vezes tirar. Você vai se sentir 1000 vezes melhor. Inclusive é rápido. O silicone, quando ele não gera um efeito permanente, a melhora dele é instantânea praticamente. A maioria das pessoas sentem a melhora ainda dentro do hospital, depois de tirar. Sim. Todas que eu perguntei teve isso. Então, assim, o corpo nosso, a vantagem é a generosidade que ele tem. Você não demora o mesmo tempo para recuperar o corpo que o tempo que você estragou. Ficou 20 anos com silicone, tá cheio de problema. Aí você tira, daí 6 meses você já tá ok. Assim, já tá 80% melhor, né? Então, basicamente é isso. Assim, no meu caso, eu era uma pessoa muito alérgica, muito sensível, sempre fui muito alérgica a tudo. Eu tinha problema com leite, também não sabia, enfim. Eu comecei a ter sintomas com 1 ano, eu percebi, igual você falou, minha pele ficou envelhecida, eu comecei a ficar inchada. Foi uma catástrofe em muito pouco tempo. Mas eu vejo que algumas mulheres, elas ficam com silicone, elas demoram muito tempo para desenvolver. Às vezes demora, sei lá, 5 anos para ter qualquer sintoma, ou até mesmo essa questão da aparência, dessa questão dos radicais livres. Por que isso acontece? Para algumas é catastrófico de cara, para algumas ficam aparentemente bem, continuam bonitas, enfim, com o cabelo sem cair. Por que isso acontece? Genética é uma coisa que participa em tudo do ser humano, né? Mas eu vou te falar que as que têm efeito imediato, elas são mais sortudas.
vidas. Porque elas ficaram livres de uma coisa extremamente ruim que não vai agir de forma silenciosa. A pior coisa que tem na medicina é você ter uma coisa que está agindo sorrateiramente. É tipo aquela amiga que está sempre perto de você, mas é a que vai te apunhalar pelas costas, né? Então, a minha opinião sobre medicina, tudo aquilo que tem efeito agudo te salvou. Então, essa que tem 5 anos e que não está sentindo nada, para mim é a pior pessoa, porque ela, tudo bem, aproveite essa fase. Aproveite essa fase da estética que você está vivenciando, porque ela não vai durar muito, né? Agora, tem pessoas que, de fato, ela tem uma genética mais resistente. É uma pessoa que automaticamente já produz, ou pela vida que ela teve pregressa, que foi mais saudável, gerou um saldo que para o silicone, para retirar esse saldo, leva mais tempo. Porque uma mulher que já está lascada, que coloca silicone, ela não demora 5 anos para já sentir o efeito, não. Essas que demoram 5 anos, 10 anos para começar a sentir o efeito, são geralmente mulheres que já eram mais saudáveis um pouco, né? Que já tinham uma vida um pouco menos destrutiva, autodestrutiva, e aí leva um pouco de mais tempo mesmo. A Vanessa, no caso dela, não demorou muito, porque ela, assim, ela colocou em 2020, se eu não me engano, não, antes, foi 2018, eu acho. E ela teve que tirar em 2022, que foi 4 anos só de silicone. Ela desenvolveu, cara, uma alergia brutal à maquiagem. Das piores até as melhores possíveis. Né? Colocava maquiagem, passava 2, 3 horas, tinha que ir embora pra casa, parecia um guaxinim, toda inchada, parecendo que a abelha toda picou ela. Ficava tudo vermelho em volta e muito inchado. Falei, cara, você nunca teve alergia de maquiagem nenhuma. Da onde que tá vindo essa alergia? Então tem gente que não percebe as coisas. Ah, eu passei a ter alergia de kiwi, eu passei a ter alergia de camarão, eu passei a ter alergia de amendoim. E ela não detecta que essa alergia, ela tá vindo do silicone mesmo. Tem gente que tira o silicone, a alergia vai embora, na hora, do kiwi, do amendoim, de qualquer coisa, porque o sistema imune ele volta ao normal. Né? Então, assim, ele pode causar, Flavinha, tudo do 0 ao 100. Ele pode causar absolutamente tudo no corpo de uma pessoa. Agora, eu acho muito engraçado, né? Eu até fiz um vídeo disso aí. A mulher tá lá preocupada se a garrafinha de plástico não bota nada dentro do micro-ondas de plástico e bota 2 pedaços de plástico dentro do corpo. Não faz sentido nenhum para mim, isso não tem lógica nenhuma. Aí me vem outras pessoas perguntar, Leandro, em caso de reconstrução de câncer de mama, teve que tirar a mama toda ali e tal, não ficou o mamilo, ficou tudo, mas teve que tirar. Cara, piorou, porque você teve um câncer. Você vai colocar uma coisa que vai te dar um aumento gigantesco de uma recidiva daquele câncer que você está tratando. Entendeu? Então não faz sentido para mim. Coloca outra coisa. Faz uma mastopexia, coloca lipoenxertia, tem que fazer outra coisa. Colocar algo que pode piorar o seu câncer ou fazer ele voltar, a chance é 0. A saúde tem que ser em primeiro lugar. Eu vou liberar aqui alguns comentários, mas teve uma pessoa aqui que falou, olha só, Leandro, ela falou assim, eu tenho cansaço constante, tenho silicone há 17 anos, exames ok, RM mamas da silicone ok. Somente esse sintoma de cansaço pode ser devido ao silicone? Coloquei muito nova aos 16 anos. Ela disse que sente muito cansaço, apesar dos exames estarem ok. Aqui tá. Você me perguntou dos exames lá, até fugir desse assunto. Os exames de sangue, eles não. O que o silicone causa, na maioria das vezes, é 100% clínico. Você pode sim achar o PCR aumentado, você pode sim achar a gama GT elevada, você pode achar várias coisas alteradas nos exames, como você não pode achar nada. Você vai achar o colesterol dentro do padrão que você queria, você vai ver o PCR baixinho, mas isso não quer dizer que não esteja agindo e causando danos imunológicos a você. Já está causando há muito tempo. O silicone, infelizmente, aí é outro que eu te falei que ele é silencioso, você não vai detectar isso. Ela só vai ter certeza disso quando ela tirar. Aí ela vai ter a certeza. Olha, para as pessoas que estão aqui prestando atenção, só para consolar aquelas que estão ouvindo, está na dúvida, relutante se tira ou se não tira. Eu já perguntei para uns 4 grandes cirurgiões, né, a respeito
de quantas pessoas que voltaram nele por ter arrependido de ter tirado. Inclusive, eu fiz uma postagem lá e eu falei, olha, quem arrepender de tirar, pode me falar que eu pago para pôr de novo. Eu não encontrei uma santa mulher que tenha tirado o silicone e falado assim, nossa, fiz besteira, vou voltar e pôr de novo. Eu fiquei sabendo de uma, né, de duas, se eu não me engano, que foi de uma cirurgiã do Rio de Janeiro, e essas duas pessoas sumiram, não sei se tirou de novo, o que aconteceu, mas havia feito 400 a 500 explantes. Desses 500 explantes, duas voltaram querendo colocar. Então, assim, o número é assustadoramente pequeno de arrependimentos. Por que isso acontece? Porque a pessoa fica muito bem. Na verdade, vocês, minhas queridas, que têm silicone, vocês nem lembram mais de como vocês eram sem ele. Vocês já estão habituados, é igual mulher de bandido. Tá com um bandido ali o tempo inteiro, às vezes nem sabe o que é um homem cavalheiro, que vai tratar ela bem. Tá acostumada com a porcaria. Só vai saber o que era aquilo quando tirar e passar a viver sem. Aí vai conhecer um homem amoroso, cavalheiro, que tal, que vai tratar ela bem. É mais ou menos desse jeito. Então, infelizmente, sobre exame, não é toda vez que vai dar, nem exames de imagem, nem exames de laboratório, não tem como perceber isso. Porque até tem, mas às vezes tem alguns exames, por exemplo, que você detecta isso, mas são exames que nem no Brasil faz. Às vezes fica inviável. Como é 100% de certeza que vai dar problema nessa questão do silicone, tem que tirar mesmo. Ela falou que tem 17 anos que tem o silicone, colocou com 16. Ela com 17 anos, ela chegou no limite. O que eu percebi com os estudos que eu fiz? É um estudo caseiro mesmo, que eu peguei todas as pessoas e fui perguntando. Quando você compreende entre o espaço de 14 a 20 anos com o silicone, começa a entrar no estado crítico. É o estado em que tudo começa a ficar insustentável. É o estado em que a pessoa começa a desconfiar de fato que só pode ser ele. Porque começa a juntar sintomas demais. Começa a ter muita insônia, começa a ter depressão, começa a ter problemas de artrite. E aí, quando ele começa a entrar na cascata de piora, aí é ladeira abaixo. Aí é uma bola de neve gigantesca de sintomas que começam a virar um aglomerado muito grande. E a pessoa fala assim, não, só pode ser isso, só tem isso daqui que pode estar causando isso em mim. Ou algum médico acaba dando essa dica, né? Algum médico que hoje em dia são... Aqui, 10 anos atrás, ninguém ia falar. Nem médico nenhum ia falar que era silicone. Mas hoje, isso já está muito bem difundido, já, graças a Deus. E você acha, Leandro, por exemplo, a pessoa tem há 10 anos, daí ela foi lá, retirou, fez uma troca. Existe algum benefício nisso ou não? O que você acha disso? Ela imagina que você tem um filme que você dá uma pausa no filme. E depois você tira a pausa e o filme continua da onde parou. É só isso que você faz. Ela só posterga 2 anos, 2 anos mais ou menos, o sintoma que ela teria. Então, por exemplo, ela vai desenvolver uma doença de Hashimoto daqui 2 anos. Ela trocou o silicone. Ela vai ter o Hashimoto daqui 3. Então, por quê? Porque você ficou horas sem o silicone ali, foi o tempo de tirar um e pôr o outro. Então, isso para o corpo é como se continuasse o outro ali. É lógico que o silicone mais novo, ele tende a ser um pouco menos, um pouco mais inerte. Inerte ele não é, mas ele tende a ser um pouco mais estável. Se houvesse um silicone feito, o silicone já não é o nome silicone, se houvesse uma prótese de titânio, né, que não tem como porque ele é duro, mas o titânio é um material extremamente inerte, tanto que os parafusos, né, de cirurgias ortopédicas são feitos de titânio, a maioria deles, ou bioabsorvível, né? É um material extremamente inerte. Vai gerar problema? Pode gerar sim, porque não deixa de ser corpo estranho. Porém, muito menos porque, de fato, é inerte. Não é o caso do silicone, que além de ele não ser inerte, ele é tóxico. Então, ele é um corpo estranho, não inerte e tóxico. Prova disso é que os caras vão lá, fazem biópsia em pulsos e em vários locais de articulação e encontra silicone espalhado em tudo que é lado, até no fígado. Então, se você pega um silicone no momento em que você vai introduzir ele no seu corpo, fica com ele 20 anos e tira aquela prótese inteira e pesa numa balança,
ela vai ter gramas a menos. Para onde que foi? Colocou 300 e agora tem 295, 290. Cadê os 10 gramas de silicone, entendeu? Foi para onde? Até tem aquele fenômeno que chama gel bleeding, que Sim. inclusive o meu tinha, fala, a prótese é 100% impermeável, não tem troca, enfim, tinha aquela gosma, né? E você acha possível, Leandro, a mulher ter esse contato no sistema, na corrente sanguínea? Você acha que com o tempo, com antioxidantes, trabalhando bem, é possível eliminar ou você acha que Não, nunca mais? não tem jeito. Isso daí está circulando. É lógico que na hora que ela tirar o silicone, o corpo vai absorver isso, vai meter. Por isso que o silicone, e você não fica 100% na semana seguinte. Uhum. Ele ainda está lá circulando, ele ainda tem silicone na sua articulação que ficou, ou um restinho de cápsula que ficou lá dentro. O corpo vai sim trabalhar tudo isso, vai eliminar isso ou absorver tudo de ruim que tem, e dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos mais ou menos, você sente uma melhora assim absurda. Então o silicone ele vai correr na corrente sanguínea de todas elas. As que são mais sensíveis vão sentir pior de imediato, as que são menos sensíveis demoram um pouco mais de tempo, que para mim é até pior. Sim. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Estou com Hashimoto e cansaço. Vou tirar o silicone. Vai ter melhora na remissão do Hashimoto? Pode ser, sim. O Hashimoto, ele não é 100% porque já desenvolveu. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que desenvolveu uma falência pancreática, mas ela exagerou, né? Ela colocou silicone no peito, na coxa e no glúteo. Ela colocou 3 pares de silicone. Nesse caso dela, 1 ano após isso, ela não fazia mais insulina. Perguntei a ela quem na família tinha diabetes tipo 1, alguma coisa hereditária e tal. Não existia, nem de bisavô. Então, assim, no caso dela foi de fato silicone, mas ela exagerou, porque o silicone ele é dose dependente. A quantidade de silicone que tem dentro de você, ou de PMMA, que para mim é pior ainda, porque o PMMA ele está entremeado dentro das suas fibras, é mais tóxico ainda, ele é mais instável do que o silicone, e ele é muito difícil de ser retirado tranquilo, porque é uma coisa líquida que você injeta e para ali dentro da... Então, esse pessoal que está fazendo preenchimento, PMMA e tal, eu fico muita dó, porque para retirar isso daí, 100% vai ser um sacrifício. Tem alguns cirurgiões plásticos, por exemplo, que a própria prótese não retira, porque a de baixo do músculo ela é muito mais trabalhosa. A cirurgia, inclusive, é muito mais cara de quem tem prótese embaixo do músculo e não embaixo da mama. Né? Entre o músculo e a mama é mais fácil de você retirar em bloco, que aí sai toda a cápsula bonitinha, é mais fácil tirar. Essa médica, por exemplo, ela não gosta de mexer com embaixo do músculo, não, porque ela sabe que é problema. Fica muito próximo, às vezes, do pulmão até, né? A Dependendo. pessoa sente, cara, quem tem próstata, ainda mais embaixo do músculo, assim, é uma pessoa que ela nem sabe como é que é respirar mais, não. É horrível. Sempre uma respiração mais curta. Tanto é que quando eu acordei da cirurgia, eu acordei com aquela sensação de Pulmão falta cheio, de ar. né? De consegue inflar Horrível, completamente. horrível, é horrível. Mas ninguém te fala isso. Estão perguntando aqui, Leandro, se a lógica do DIU é a mesma. A lógica é a mesma, mas o DIU ele está em contato com algo, ele não está dentro. Ele não está dentro da vagina. Não, mas a vagina é um canal, você tem o útero ali, ele está encostado, ele vai gerar um processo inflamatório, tanto que vai gerar esse tampão, e esse tampão vai ser a barreira para o espermatozoide não entrar. Mas ele não está dentro do seu tecido conjuntivo. Ele não está dentro da sua corrente sanguínea ali. Você não. Você, para colocar silicone, você tem que rasgar a pessoa, abrir ela e pôr lá dentro. Né? Então, assim, tem gente que vai dar certo com o DIU, tem gente que não vai dar certo com o DIU. Tem gente que rejeita o DIU logo de cara. E o de cobre também, né? O de Pode cobre, dar. o de prata, tem gente que rejeita mesmo, não tem jeito. Aí tem que procurar outra coisa, um coito interrompido com uma tabelinha, ou um diafragma, se não quiser utilizar a camisinha, né, ou coisa assim, vai ter que procurar um outro método de barreira. Tem uma paciente minha que usa diafragma e gosta. Ele fica ali umas 6, 12 horas ali dentro e é uma boa proteção quando se sabe usar. Sim. Deixa eu ver mais outras perguntas. Tenho silicone há 6 anos, sempre tive queda de cabelo depois que peguei
chikungunya e Covid, isso piorou. Dores nas articulações, fadiga. Não estou isentando o silicone, mas o fato que foi a doença que deixou essas sequelas ou foi o silicone? A doença participa disso, porque a doença é uma doença bem pouco conhecida, assim, de uma forma. É uma doença esquisita. Né? Vamos dizer que o Covid é um vírus muito esquisito. Eu nunca havia visto um vírus em que ele interrompe o olfato. Eu lembro muito bem disso. Você está ali com o nariz funcionando tranquilo, você não está congestionado, você não está com sinusite, não é uma gripe, você não está com coriza, e do nada você para de sentir cheiro. Você vê perfeitamente que isso é algo neurológico. Eu tenho pacientes, inclusive, que não voltaram ao cheiro mais nunca. Ficou sequelada sem conseguir sentir cheiro e gosto das coisas. Então, assim, o Covid, por ele ser extremamente inflamatório, assim como o mesmo efeito dele tem acho que da Pfizer, se eu não me engano, né, que é a vacina lá, tem esse efeito também de queda de cabelo, de inflamação, ele intensifica. Eu vou te falar uma coisa, a Covid ou algo que tenha RNA, que é o caso da Pfizer, misturado com o silicone é uma coisa muito complicada, porque já está tudo ali gerando muita inflamação. E aí você pega e joga RNA dentro de uma pessoa. Se sabe dentro da medicina e dentro da ciência que tudo que mexe com RNA é extremamente inflamatório. Absurdamente inflamatório. Então, o vírus, ele tem RNA, ele bagunça nosso sistema imune, vai gerar uma inflamação exacerbada mesmo. Aí vai de queda de cabelo, chikungunya mesmo dá problemas nas articulações, né? Dengue costuma dar isso, mas costuma ser temporário. Se for só da doença, costuma demorar, assim, tem pessoas que com 2 meses estabelece e tem pessoas que demoram mais ou menos 1 ano e meio para restabelecer a queda de cabelo. Exatamente. Tem uma outra pessoa que falou aqui, uma mulher, falou: sofri com dores absurdas nas costelas e seios por as próteses estarem rompidas e contratura muscular. Quando existem problemas agudos, tudo que é causado no corpo, o reflexo é quadruplicado. Então, por exemplo, a pessoa tem a prótese ali, vai fazer uma ressonância, está tudo dentro do lugar, não tem fibrose, não tem contratura, não tem nada. Já está causando problema. Mas quando a pessoa tem uma rejeição rápida, uma contratura, ou qualquer outro desses problemas agudos da própria cirurgia, é uma rejeição aguda. E aí, se você persiste nisso, aí começa a entrar os macrófagos, os linfócitos, né? As citocinas começam a ficar extremamente exacerbadas. Nesse caso aí, você vai ver todos os exames. Vai ver aumento de gama-GT, vai ver aumento de proteína C reativa muito exacerbado, pode ter aumento de homocisteína porque tem um consumo de B12. Cara, aí queda de ferritina, né? Muito, muito grande. Aí não tem limite, não. Aí, nesse caso, é muito mais fácil de ver um exame laboratorial. No caso, ela falou que as próteses não estavam rompidas. Não Mas estavam? não estavam, Ah, mas tá. ela sentia muitas dores, Ah, mesmo não, não, sem mas estarem rompidas. ela fez o exame de ressonância e estava tudo ok? Sim, Assim, ela disse que não estavam Ah, rompidas. tá. Não, eu entendi que estava com problema já a É, prótese. Não. Não quer dizer que não tem não está rompida ou não tem uma contratura ou alguma coisa que ela não vai sentir dor, porque existem a formação de processo inflamatório local, né? Prostaglandina E2, interleucina 6, fator de necrose tumoral, a própria fibrose que é gerada naquela cápsula ali pode gerar uma inflamação local na costela, né? eu Tem que ver também eu se acho, isso não sei o que você já é acha daquele endógeno. teste, o do termografia. Eu acho que é um teste interessante para você ver se tem um foco de inflamação local, né? Sim, tudo que está mais inflamado geralmente é mais quente, é mais febril. Né? Então, você vê que em volta da pessoa está tudo ok, mas em volta da prótese você vê que está uma temperatura mais elevada. Isso é um sinal de processo inflamatório. Sim. E realmente o explante aí é a solução, né, Leandro? Não tem Não muito. tem jeito. Não é só para é para todas. Até eu falei, até 2030, todas as pessoas que têm silicone vão tirar. Parece que está certo, né? Porque daqui 6 anos, eu tenho quase 100% de certeza de que a pessoa que não haverão mais cirurgias de implante. Eu acho que até 2030 não tem implante Você mais, não. Só acha que eles vão banir? Ou ou que as vai banir, ou o pessoas próprio não ser vão humano vai querer? banir, entendeu? Eu acho que Sim. as pessoas, porque assim,
Eu não consegui encontrar, Flávia, eu perguntei, deve haver, com certeza deve haver. Eu não consegui encontrar uma mulher que tenha 30 anos de silicone. Não é 30 anos de vida. 30 anos de 30 anos de silicone. prótese. Eu queria encontrar essa pessoa para conversar com ela de maneira aberta. Não ela tentar ficar protegendo o silicone, não, porque às vezes você encontra uma lá e fala assim: ah, eu tenho silicone há 30 anos e não tem nada. Mentira. Essa daí eu nem converso porque ela está mentindo para ela mesma. Eu queria uma pessoa assim, honesta, que falasse assim: não, eu tenho silicone há 30 anos, eu tenho esse problema, esse. Eu queria conversar, porque eu não consegui achar uma pessoa com 30 anos de silicone, ou viva ou que esteja bem, entendeu? Sim. Porque eu não achei mesmo. Eu não achei. Eu vou falar no meu caso, depois eu quero saber do seu. Um caso mais bizarro que eu vi sobre o silicone, uma paciente minha, ela contou que ela ficou 10 anos com a prótese e depois de 10 anos ela fez uma troca. A partir do segundo ano da troca, ela começou a ter episódios de mastite crônica. Ela me mostrou um vídeo que o peito dela jorrava pus. Ela falou que ela teve 5 episódios de internação naquele ano e a própria mastologista falou: olha, vamos retirar porque o seu corpo está gritando. Era uma inflamação muito, muito. E claro, como ela era local, óbvio que a mastologista foi cirúrgica, tem a ver com silicone. Então eu achei aquilo, nossa, quando eu vi o vídeo, ela sofreu muito, muitas dores. No seu caso, qual foi o caso assim mais extremo que você viu relacionado ao silicone? Eu vi um caso desse daí parecido, inclusive era de uma paciente, exatamente dessa maneira aí também, ficou tudo muito vermelho, tendendo para roxo, né, de tanta pressão que estava ali dentro. Já vi pessoas que tiveram uma necrose tecidual da mama e teve que tirar mesmo. Né? Tem casos assim bem raros mesmo. Aí você já fica naquela. Será que isso foi só da prótese ou será que isso daí foi uma infecção hospitalar ou alguma bactéria que pode ter entrado ali, né? No processo de cicatrização, às vezes uma bactéria entrou. Então, ou se foi só de fato uma rejeição extremamente absurda. Porque se você para pensar, existem vários níveis de alergia. Tem gente que come um camarão e dá uma arranhada, o corpo fica meio vermelho e tal. Tem gente que come camarão, não é comer o camarão, não. É lamber uma colher que tinha camarão nela. A pessoa já fecha a glote e entra em choque anafilático. Né? Então tem que ir para o hospital para receber noradrenalina, hidrocortisona e tal. Então tem níveis muito elevados e níveis mais baixos. Essas pessoas, com certeza, se não foi uma bactéria, alguma coisa, é porque elas eram já extremamente alérgicas ao silicone, inclusive, entendeu? Não só porque ele é torto e tal. A pessoa nasceu igual tem gente que tem alergia do leite, né? Nasceu com alergia do silicone. Aí tem esses casos extremamente severos mesmo, que pode, inclusive, levar a óbito. Que o organismo não aceita, ele não tem uma tolerância Zero. Nenhuma. Né? Aí ela demorou, eu sei que teve uma outra paciente que demorou muito e tal, e aí perdeu a mama daquele lugar, teve que tirar um pedaço também, inclusive. Perdeu também o mamilo, teve que refazer. Foi bem complicado esse caso, mas é um caso bem à parte, né? Não estou querendo gerar esse tipo de... extremo, né? De extremo não, mas é um caso à parte, mas é complicado quando dá. Então tá, Leandro, queria te agradecer pela sua atenção aqui. Vou deixar essa live salva para as pessoas acompanharem. Muito obrigada pelo trabalho que você tem feito. Com certeza é uma conscientização e por você ser um médico sério, comprometido com a verdade, realmente é uma boa referência para falar do assunto. Beleza, obrigado. Isso aí faz parte da gente, né? Você falou, não está tomando tempo, não. Eu vim na Terra para isso, né? Eu preciso fazer isso. Então, uma que deixou de colocar para mim já é uma vitória. Eu já sei que é uma pessoa que vai não ter problemas no futuro. Isso daí, para mim, é o que vale. Exatamente. Beleza? Precisando tomar ordem aí. Tá bom. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.